Olá, maninhos e maninhas, sejam bem-vindos ao nosso podcast Égua Nutri, e hoje diretamente da onde? Do nosso mercado de São Brás, essa maravilha que está aqui atrás de vocês. E hoje com um episódio mega especial voltado à nossa COP30, sim, do nosso podcast do curso de nutrição da UNAMA Ananindeua, podcast mais paraense? Não há! E uma salva de palmas para a nossa equipe Maravicherry que está por trás de todos esses bastidores aqui. E com a nossa edição especial de hoje, voltado para a COP30, trouxemos, portanto, um tema maravilhoso. Como está o nosso pescado frente às mudanças climáticas? Nada mais, nada menos, nós trouxemos hoje uma especialista maravilhosa aqui, engenheira de pesca, nossa querida Janaína Galvão. Mas antes de começar, vamos dar um pequeno enredo aí por trás do que vem por aí. Então, como a gente sabe, né, vamos mergulhar, portanto, em um tema que vai tratar sobre meio ambiente, alimentação e sustentabilidade. Como está o nosso pescado e frente a todas essas mudanças climáticas e, claro, com esse aumento de temperatura, oceanos, né, que nós estamos vendo por aí e toda a poluição que vem transformando todo o nosso ecossistema marinho. Seja muito bem-vinda, engenheira de pesca Janaína Galvão. Uma salva de palmas para ela. Mas antes de começar, pode se apresentar, falar o que você é, o que você não é. E muito obrigada por tudo, viu? Por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Opa, muito obrigada, Ana Marla, pelo convite. Parabéns a toda a equipe. Obrigada aqui aos acadêmicos do curso de nutrição pela receptividade, pela oportunidade de poder falar um pouco do curso de engenharia de pesca da nossa área, o que está acontecendo que pode impactar nas atividades pesqueiras frente a essas mudanças climáticas tão latentes que estão ocorrendo. Então, me apresentando, eu sou Janaína Galvão, sou engenheira de pesca, tenho doutorado em ecologia aquática e pesca, enveredei por esta área justamente por gostar muito dos animais aquáticos e principalmente de comer pescado. Minha família é ribeirinha, do interior, da zona rural, e todos nós nos acostumamos a ter essa cultura alimentar, assim como a maioria da população nortista, né? Visto que 90% da alimentação do povo, das populações da Amazônia, é o pescado. Então, aí a gente coloca uma gama de peixes, moluscos, crustáceos, que a gente utiliza na alimentação. Mas, de uma maneira geral, eu fico muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês essas informações importantes e falar para vocês que eu atuo, sou pesquisadora, atuo com cadeias produtivas, com a socioeconomia, com esses impactos ambientais nas atividades pesqueiras e atuo também com assistência técnica e extensão rural. Atualmente, eu sou presidente da Associação de Engenheiros de Pesca do Estado do Pará e a gente tem uma empresa de consultoria que é a Arioca Socioambiental. Por favor, deixa o arroba dela aqui pra gente. Com certeza, entre em contato com a gente. No Instagram, a gente está como Arioca_Socioambiental. Ai, que lindo! Ainda está com a camisa aqui representando, claro, gente. Sempre, porque a propaganda é a alma do negócio. É verdade, é verdade. E vamos começar? Então, Com antes certeza. de tudo, gostaria muito que você falasse um pouquinho, né, e contar pra gente um pouco dessa relação da pesca e essas mudanças climáticas. Bom, nós temos todas as relações possíveis. Não temos como tratar das atividades pesqueiras, tanto da pesca como a aquicultura, que é o cultivo de organismos aquáticos em cativeiro, sem que nós possamos estar de olho em todas as mudanças climáticas, porque necessariamente o aumento das temperaturas do ambiente fazem com que a temperatura da água fique mais quente. Isso daí vai impactar diretamente nos organismos aquáticos, que são animais psilotérmicos, né? A grande maioria dos animais aquáticos são psilotérmicos, ou seja, a temperatura deles é a temperatura do ambiente. Então, as mudanças climáticas vão causar um desequilíbrio gigantesco em todos esses organismos. Então, nós não podemos desassociar a pesquisa, a produção de alimentos, o que a gente coloca na mesa, que vem de toda essa cadeia produtiva. Então, falar
de pescado é olhar para as mudanças climáticas e no que está impactando aquilo que chega na mesa. Pronto, já tocou o nosso próximo ponto aqui. Quais são esses principais efeitos que a gente consegue observar dentro de todas essas modificações que está acontecendo, né? Totalmente. Primeiro que a temperatura vai causar esse desequilíbrio aí no hábitat desses animais, fazendo com que a gente tenha modificações na biologia, na reprodução, na alimentação desses animais, né? Então eles ficam perdidos ali naquele espaço onde eles estavam naturalmente, causa esse desequilíbrio ecológico na cadeia alimentar de um modo geral, nos padrões de migração. Isso tudo causa alterações de distribuição nas áreas de pesca, onde naturalmente eram áreas de berçário, onde se realiza a alimentação, reprodução desses animais. Então fica tudo um total desequilíbrio. Para a gente nós falando em águas oceânicas e de água doce, mas nos oceanos a gente tem algo muito impactante que são os branqueamentos dos corais, que é justamente a morte, né, dessas algas que vivem de forma cooperada com os corais, e esses corais podem chegar a desaparecer. E isso vai causar um desequilíbrio gigante nessa cadeia, né, que os corais eles estão totalmente envolvidos aí na alimentação de animais, são locais de refúgio para algumas espécies, então um desequilíbrio gigante. Além da acidificação dos oceanos, a gente sabe que os oceanos eles retiram cerca de 25% do dióxido de carbono que é produzido que é lançado na atmosfera, então ele retira isso, e ele quando ele entra na água, quando ele é absorvido pelos oceanos, ele acaba causando um desequilíbrio químico, fazendo com que haja a redução do pH da água, ou seja, a água vai se tornar mais ácida. Consequentemente, vai impactar na produção, na calcificação de animais como crustáceos e na formação de exoesqueleto de outros animais aquáticos também. Além disso, a gente tem a desoxigenação, né? A água mais quente, ela implica em menos oxigênio, então vamos ter áreas mortas, onde não há vida, justamente por conta dessa redução drástica do oxigênio. A gente tem também mudanças nos padrões de precipitação e escoamento, e a elevação do nível do mar nas áreas, né, mais costeiras podem implicar na perda da biodiversidade, impacto nos manguezais, que tem uma produtividade aí, um papel imprescindível para algumas espécies, para a reprodução, enfim. É uma cadeia de impactos. Então, a gente precisa falar disso. Eu comecei a contar, depois eu falei, meu Deus, são muitas coisas que acontecem por trás. Muitas coisas. Primeiro porque todos esses fatores, eles estão interligados. Nós não temos como, a gente vai aumentar aqui e não vai impactar aqui. Não vai impactar na água doce, na água salgada, em diversas espécies de organismos que nós temos. Falando em Amazônia, nós temos aí cerca de 6.000 espécies na região, de peixes na região amazônica, muitas que a gente nem conhece. Então a gente está causando impacto num ecossistema que a gente nem investigou, a gente nem sabe o tamanho desse impacto muitas vezes. Nós temos riscos de desaparecimento também de espécies? Totalmente, a gente não tem como. Todas as espécies marinhas, as espécies de água doce, elas têm um relacionamento muito íntimo com a temperatura, né? Justamente porque a temperatura deles é a temperatura do ambiente, né? Tirando os mamíferos aquáticos, por exemplo, como os botos, o peixe-boi da Amazônia, que também são sensíveis a essas mudanças de temperatura. De qualquer maneira, nós estamos impactando o ecossistema de uma maneira geral e a nossa alimentação. Porque se nós tivermos essa mortalidade em massa, a sobrepesca, né, essa pesca desequilibrada nesse ambiente, consequentemente nós não vamos ter alimento suficiente ou para manter a nossa cultura alimentar, né, uma vez que a Amazônia come muito peixe. Verdade, verdade. E como tu falaste agora, além da Amazônia, quais são outras regiões do Brasil que também estão sentindo esse efeito, né? E também estão diminuindo mais o consumo desses peixes? Bom, de uma maneira geral,
as mudanças climáticas, elas estão em todos os lugares. Não existe um lugar mais impactado ou menos impactado. Isso vai influenciar direto no preço também, né? Totalmente. Uma coisa está ligada à outra. No final das contas, nós temos que pensar em uma situação muito complexa. Primeiro que os impactos eles são vividos de maneiras diferentes para cada região. As regiões costeiras, de uma maneira com a acidificação dos oceanos, o branqueamento de corais, enfim. As populações que utilizam desses organismos para sua subsistência, para sua alimentação, vão ser impactados. Mas vamos falar da Amazônia, onde a gente está fazendo a COP30 aqui, né? Assim, um movimento muito bacana para a nossa região agora. Verdade. Nós não podemos deixar de destacar que é muito legal ter vindo para a Amazônia, onde a gente está falando de COP por todos os lugares, e principalmente desses impactos nas populações tradicionais da Amazônia. Sim. É muito visível, né, nós estarmos discutindo, tendo a oportunidade de discutir esses aspectos, faz toda a diferença. Verdade. E quando a gente pensa na responsabilidade também do consumidor, né? Como é que ele pode contribuir para essa cadeia aí pesqueira mais sustentável, mais responsável? Bom, falando em relação ao preço, totalmente aliado às mudanças de disponibilidade, aquilo que a gente fala em economia, a lei da oferta e da demanda. No final das contas, se nós não temos uma oferta de pescado, nós vamos ter a elevação do preço. Isso vai acontecer também pela questão do aumento dos custos de produção das atividades. Muitas atividades pesqueiras, principalmente a pesca, ela tem utilizado motores que utilizam combustíveis fósseis, né? E no final das contas, a gente vai encarecer o valor para se pescar, né? O preço para se pescar. Eu tenho pesquisado muito isso ultimamente. E era uma coisa que a gente não mensurava. Né? A gente tem um impacto biológico, mas o impacto econômico e social nessa cadeia é muito grande. E dentro de todo esse contexto, o aumento do preço vai impactar diretamente de como o consumidor vai perceber ou ele vai migrar para outros tipos de produtos talvez menos saudáveis. Nós temos aí a Organização Mundial da Saúde recomenda que nós possamos comer cerca de 12 quilos de pescado no ano. A média do Brasil é 10,5 kg, então nós estamos abaixo da média. Mas na Amazônia, nós comemos cerca de entre 20 e 30 quilos de pescado. Então, para vocês entenderem como o pescado para nós é fundamental, é tão importante, né? É a base da nutrição, né? Em algumas comunidades ribeirinhas, ele é totalmente consumido, às vezes é a única alimento que tem, a única fonte de alimento. E saudável, né? A gente está falando de um alimento, primeiro, um alimento saudável para o ambiente, porque de todas as produções de origem animal, a aquicultura, né, o cultivo de organismos aquáticos, é a que impacta menos o ambiente, não que ela não emite gases de efeito estufa, mas perto das outras é a que mais tem a que tem a menor pegada de carbono. E além disso, a qualidade, né, do alimento, a gente tem as vitaminas, digestibilidade do produto, enfim, o pescado é só sucesso, só coisa boa. É verdade. E falando, né, Ana Mala, você falou do consumidor, né? Como é que o consumidor ele pode perceber pode conceber melhor qualidade para esse produto, né? Consumir de forma mais sustentável. E esse consumir de forma mais sustentável é informação. Eu tenho informação da cadeia produtiva, se é uma atividade que impacta, se é da onde que vem esse produto, se esse produto ele está sendo produzido por populações tradicionais, que tem baixo impacto. Eu também investigar, por exemplo, meu doutorado foi com camarão industrial, né, o camarão que advém da indústria de pesca, e a gente utiliza na nossa costa, muitas pessoas não sabem, que é a pesca de arrasto, que é uma pesca altamente a gente fala predatória, mas é até redundante, porque toda pesca ela é predatória, a gente vai pescar para consumir, para se alimentar.
mas é uma pesca que ela captura, além do camarão, que é a espécie-alvo, inúmeros animais que são a fauna acompanhante, que a gente chama. Então, ela captura de forma incidental. Então, ela pega uma rede, uma malha, um tamanho de malha específico, e ela vai capturando outros peixes, inclusive peixes menores que são descartados. Então, para que o nosso público saiba, para a gente comer 1 quilo de camarão rosa, nós estamos desperdiçando, jogando fora, entre 5 a 10 quilos de outros animais. Então, é um desperdício enorme. Então, o consumidor, sabendo disso, procura utilizar produtos alternativos, respeitar também os ciclos dos animais, como, por exemplo, o caranguejo-sá, que tem, e outros peixes também, mas o caranguejo-sá especificamente, porque é muito envolvido na nossa cultura, mas ele é um animal que ele tem defeso. No período de defesa se eu for consumir este caranguejo, automaticamente eu estou agredindo, porque ele pode vir muitas vezes de um momento em que ele está no período da sua reprodução. Isso vai impactar todo um ciclo, a disponibilidade, o tamanho dos peixes também. Se a gente captura um peixe antes dele reproduzir, nós automaticamente não estamos dando possibilidade desse pescado ter descendentes, ou seja, deixar outros descendentes no ambiente. Então, a gente está causando um desequilíbrio. Então, o consumidor, na verdade, ele é a chave plena de todo esse comportamento, né, que pode ser equilibrado ou não à medida com que nós fazemos essas escolhas. Lindo, perfeito, maravilhoso até aqui. E eu acho que ficou muito claro para todos nós o quanto que é importante dentro desse pescado ter esse reflexo aí de equilíbrio, né, ambiental, em frente a todas as mudanças climáticas que estão acontecendo, né, e todas essas alterações que estão aí relacionadas. Então a gente precisa repensar muito, tanto nos hábitos quanto também nas políticas, né, e práticas sustentáveis. E falar de políticas, essas políticas públicas que estão envolvidas, portanto, dentro aí de projetos, né, também pesquisas voltadas aí para poder adaptar essa pesca para um novo sistema, para um novo cenário que está acontecendo. Bom, já tem muitos anos que existem movimentos em prol de pensar uma atividade pesqueira mais sustentável, tanto para a pesca quanto para a aquicultura, porque, inclusive, ao longo da história, a gente sabe que lá na década de 1960, 70, houve a Revolução Verde, que era aumentar a produtividade. Sim. Essa produtividade causou impactos que a gente vive até hoje. Por exemplo, na nossa costa aqui, hoje nós sabemos que nós temos um limite de operação de frota de até 100 embarcações operando na nossa costa para que a atividade seja sustentável. Mas nessa época nós chegamos a ter quase 700 embarcações operando. Então, 6 vezes mais do que era permitido, do que hoje a gente sabe que é permitido. Então, os impactos eles foram se encadeando, e as políticas públicas, a forma como nós percebemos o ambiente, essa necessidade de mudança, ela faz toda a diferença, né? Primeiro, porque nós precisamos adotar sistemas de produção mais sustentáveis, as políticas públicas que sejam mais integradas, que utilizam gestão participativa, onde nós possamos ouvir todos os atores envolvidos, aqueles que são diretamente impactados, e não tomar decisões dentro de um escritório apenas, sem ouvir todas as partes. Com certeza. Isso, na verdade, ao longo de muito tempo, foi um dos motivos da gente tomar decisões erradas nas políticas públicas para pesca e aquicultura, e criar formas de produção que sejam sustentáveis, que a gente economize, que a gente não tente lançar o mínimo possível de efluentes e integre, né, produção e faça com que possamos também ter alternativas para as pessoas que trabalham nessas atividades, que podem possivelmente ser impactadas pelas mudanças climáticas nessas atividades. Mas fala um pouco também do teu projeto. Sim, nós somos uma consultoria socioambiental e nós trabalhamos principalmente com assistência técnica e extensão rural, que inclusive é muito importante para
essa nova forma de produção, para que a gente migre de uma produção, para a gente migre de uma produção mais tradicional, que era mais, fazia mais impacto, para uma produção mais sustentável, mais agroecológica, utilizando métodos mais tecnológicos, utilizando inovação. Se a gente não fizer isso, se a gente não mudar a nossa forma de produção, nossa forma de ver os produtos, consequentemente nós estamos fadados a repetir aquilo que estava errado. E a gente não tem mais como fazer isso, né? Nós precisamos evoluir, precisamos utilizar tecnologias para a produção mais limpa, e a assistência técnica é uma chave para que a gente alie, né? A gente construa, junto com as populações tradicionais, um conhecimento que está ali na academia, com os conhecimentos tradicionais, a gente une os dois. E o nosso objetivo com a Arioca, que é consultoria socioambiental, é justamente fazer isso, é uma construção de saberes, utilizando ferramentas didáticas, pedagógicas, para ampliar essa educação no campo e levar para porque não adianta a gente ter um conhecimento e a gente não utilizar no campo. As pessoas não terem acesso ou não se sentir parte desse conhecimento. Então, nosso objetivo é esse, fazer uma consultoria mais nativa, mais da Amazônia, feito por 5 mulheres da Amazônia. Que lindo! E nós estamos aí construindo, juntamos os nossos saberes para que a gente possa oferecer o melhor do que a gente pode em termos de pesquisa, de ciência e tecnologia para essas populações. Então vocês são uma alternativa super viável e super ecológica. Sim, a gente busca, todas nós somos pesquisadoras, né? Então é uma equipe de pesquisadoras, cada um tem uma expertise em uma área dentro das atividades pesqueiras, de pesca e aquicultura. Eu trabalho com economia, a outra sócia trabalha com a extensão pesqueira mesmo, com métodos de extensão, a outra trabalha com educação no campo, com genética de peixes, enfim. Nós temos a mais variada gama de possibilidades de pesquisa para a gente agregar e fazer bonito, né? Fazer bem feito, com qualidade e sustentabilidade, que para nós é a alma do negócio. E voltando então para os nossos peixes, rapidamente assim, quais são as espécies que estão mais ameaçadas e aquelas que também são mais contaminadas? Se nós formos olhar de uma maneira geral de todos esses impactos que a gente comentou aqui, sim, se a gente for levar em consideração a acidificação dos oceanos, consequentemente, os crustáceos, os moluscos, aqueles que têm a carapaça e o exoesqueleto dos peixes que são formados por esse cálcio, né? No final das contas, estamos prejudicados. Mas para a Amazônia, nós temos impactos generalizados nas nossas espécies pelos fluxos de inundação, seca, uma confusão generalizada. Mas nós temos especificamente falando dos bagres migradores da Amazônia. Não sei se os nossos ouvintes aí conhecem, mas os bagres migradores para nós, são 3 espécies importantes na nossa alimentação, que inclui aí a piramutaba, a dourada e o filhote. O filhote, a gente tem poucas informações, e falando de ciência, nós temos pouquíssima informação do ciclo desse animal, dos locais de desova, temos pouquíssimas informações dele. Como eles migram, a dourada, por exemplo, tem uma migração que vai até de 13 mil quilômetros. Então ela migra, ela é interfronteiriça, né? Então ela não está só no Brasil, ela migra por toda a bacia amazônica. E, no final das contas, as mudanças climáticas impactam nas áreas de desova, impactam no processo de migração, inclusive o barramento dos rios, né? Ações antrópicas também podem contribuir para a disponibilidade desses animais. Então, a gente precisa pensar para ontem medidas e utilizar a pesquisa, né, baseada em ciência, para tomar decisões de gestão a fim de resguardar esses estoques. Sim, nossa, maravilhoso. E precisamos disso para ontem mesmo, né? Para ontem, nossa, um filhote, imagina. Todo mundo dourado, agora, gente, olha só, agora que nós estamos pré-COP, tá vindo muito turista, muita gente aqui para nossa região que não conhece, que quer conhecer a nossa gastronomia, quais são os produtos que a gente tem para oferecer, e o pescado é a nossa cara, né? É verdade. E quando a gente vai falar em pescado,
filhote é o principal produto que se oferece. Sim. Mas olha só, a gente vai consumir um produto e no final das contas a gente tem poucas informações dele. Sim. Os padrões de migração do filhote são os menos conhecidos. A gente sabe mais da dourada, em termos de ciência, a gente sabe mais da dourada hoje, que ela tem a migração. A piramutaba também, que inclusive, ela é capturada pela frota industrial. E o filhote a gente sabe pouquíssimo. É um peixe grande, gostoso, a gente sabe disso. Mas no final das contas, precisamos entender melhor como é que a gente faz. De repente, para cultivar em cativeiro, a gente não sabe. Nós temos poucas espécies nativas que são utilizadas na aquicultura, conhecidas na Amazônia. Então, 6.000 espécies de peixes e a gente tem pouquíssimas espécies que são utilizadas em cativeiro para a gente produzir pela aquicultura. E isso é muito pouco. A gente precisa de mais ciência, mais tecnologia para que a gente possa realmente e mais fazer pesquisadores aí mais também. Mais pesquisadores. Nossa, isso totalmente. Nós temos poucas informações. Precisamos ampliar. E assim, o espaço aqui do Égua Nutri para a gente falar de pescado, para nós é muito importante. No final das contas, é um momento em que a gente pode alertar o consumidor, falar para quem nos ouve um pouco de todo esse contexto. Não é só o que a gente come. O que a gente come tem uma história, tem uma cadeia produtiva, tem pessoas envolvidas, tem a biologia, a ecologia desse animal. É muito complexo, né? Nossa, demais. Mas é ótimo. Demais. E o nosso objetivo também como engenheiro de pesca, a engenharia de pesca é essa. Fazer com que as pessoas se alimentem de pescado. Um alimento saudável. Sim. E que tenha sustentabilidade no meio da sua produção. Com certeza. E agora chegou o momento, #fica a dica. Se você pudesse deixar uma mensagem para os nossos queridos ouvintes sobre o nosso futuro, né, em relação aos mares, aos rios, qual seria? A indissociabilidade entre a nossa vida, os organismos aquáticos e a água. Não temos como pensar no futuro, pensar em sustentabilidade, pensar em uma alimentação saudável, sem que a gente pense na saúde de todo esse ecossistema, na saúde de como a gente está produzindo, na forma como a gente está produzindo. Então, acho que é isso. A gente precisa ver que esses organismos eles são finitos e que eles estão enfrentando crise e que nós somos a chave para que possamos pensar em alternativas. E a gente faz isso junto com a interdisciplinaridade, olha aí, uma engenheira de pesca, uma nutricionista, né? E alertando o consumidor, né, de todas essas conexões que a gente pode fazer para oferecer o melhor e uma atividade sustentável. Sim, com certeza. E em uma palavra, como você ia definir, como você define o futuro do pescado no contexto das mudanças climáticas? Para mim, a palavra mais importante nesse contexto é resiliência. Resiliência da ecologia do animal e a resiliência humana das pessoas que operam essas atividades produtivas. Verdade. Você imagina um pescador, as marisqueiras, que estão atuando com esse produto há anos, uma atividade, uma cultura, uma ocupação de mão de obra de gerações ser impactada por mudanças climáticas, por disponibilidade, pela forma como o pescado de repente desapareceu, então você faz mais esforço. Aí a gente fala na educação do campo a penosidade do trabalho que dificulta a sucessão geracional, né? Faz com que as pessoas, eu não quero mais ficar nessa atividade, é uma atividade penosa, é uma atividade cansativa. Então a resiliência, então as pessoas estão se reinventando. No final das contas, um resumo a gente tem que se reinventar para essa nova forma de produção, olhar para o futuro, pensando que nós estamos em crise e que nós precisamos pensar em alternativas viáveis, que integrem, com ordenamento pesqueiro participativo, com as pessoas, com os consumidores tendo mais consciência do seu consumo e que a gente adote, né? Se a gente for falar em aquicultura hoje, pela FAO, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a aquicultura ela é uma chave, mas ela só vai ser uma chave se ela for sustentável.
ou seja, que a gente utilize sistemas de recirculação, sistemas aquapônicos que integrem, que a gente utilize outras maneiras de ração para que esses animais possam se alimentar e a gente reduza a pressão sobre os estoques pesqueiros, enfim. No final das contas, meu Deus, muitas dicas. resiliência, muita resiliência. Muitas dicas maravilhosas, insights, conhecimentos passados aqui. Perfeito, perfeito. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por falar um pouquinho do que está acontecendo, né, dentro de todas essas mudanças e, né, claro, a gente não poderia deixar isso passar em branco porque somos a cidade da COP, né? Então a gente precisaria falar sobre isso. E principalmente tendo esse olhar de como é que está o nosso pescado diante de toda essa mudança climática. E claro, a gente não pode deixar você sair aqui da nossa participação sem ter um mimo da nossa casa, da nossa muito obrigada. Mas para esse que isso não há, com certeza, né? E para vocês, ouvintes, que ainda não seguem o nosso podcast Égua Nutri, por favor, esse é o momento de seguir. Compartilhe, curta e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Até!